3. Olá, pessoal, tudo bem? Sou o Vitor Barbosa, sou CEO da Fincat e a gente está aqui hoje com mais um episódio do nosso bate-papo com fintechs. Nesse bate-papo a gente sempre traz C-levels, executivos, especialistas nesse universo de finanças, tecnologia e inovação. E hoje tem um convidado muito especial, ele convidado internacional, né, tá fora do país, e ele vai trazer um assunto, acho que vai interessar bastante gente, e também vou comentar sobre uma rodada de investimento recente que eles receberam, vários portais noticiando, e acho que muito bacana estar fazendo esse bate-papo com ele. E estou me referindo aqui ao Alex, ele que é um dos cofundadores da Parfin, ele vai comentar um pouquinho mais sobre ele na sequência e também, claro, sobre a Parfin. Mas antes de mais nada, Alex, queria te agradecer, é um prazer imenso estar fazendo esse bate-papo aqui com você e justamente deixo para você falar um pouquinho mais sobre quem é Alex para o pessoal de casa. Legal, obrigado, Vitor. Para mim é um prazer estar aqui falando com você e com todo mundo que está ouvindo. Meu histórico, eu sempre gostei muito assim de computador, tecnologia e esse tipo de coisa, né? E acabei cursando engenharia elétrica e física ainda no Brasil. E aí comecei a trabalhar na Siemens, né, aí no Brasil. E a Siemens, pela Siemens, depois de alguns anos, eu acabei vindo aqui para Inglaterra. E aí, assim, antes de até entrar na Siemens, eu trabalhei como software engineer, né, e, tipo assim, desenvolvedor mesmo. E eu sempre fui muito empreendedor também, tive até abri duas empresas até antes de entrar na Siemens. Mas aí, dentro da Siemens, eu trabalhei com vendas, marketing. É um programa legal pra caramba, porque você faz uma rotação dentro da empresa. E você acaba conhecendo várias áreas, né? E depois isso foi muito útil para mim, na minha vida, depois, fazendo outras empresas, empreendendo. Mas, enfim, aí eu trabalhei na Siemens, acabei entrando nessa área de produto, gerente de produto, depois de passar por vendas e marketing. E aí vim para Inglaterra, e aí isso já fazem mais de 15 anos. E aí depois, aqui na Inglaterra, acho que a parte mais relevante é que eu acabei em 2013 ouvindo falar de Bitcoin, aí comecei a minerar, né, como eu falei, eu gostava de computador e tal, e eu tinha sempre umas peças soltas, assim, de computador, então montei um minerador, e aí, cara, a gente sempre fala que você cai na toca do coelho, assim, porque uma vez que você começa a entrar nesse mundo de criptomoedas, de blockchain, você acaba não saindo mais, né? Ainda mais para alguém que gosta, assim, de tecnologia e tal. E aí, eu acabei depois investindo no que a gente chama de Initial Coin Offering, o ICO do Ethereum. Conheci o Vitalik, que é o carinha que inventou o Ethereum, e entrei de cabeça nesse mundo de cripto, fiz várias empresas, vendi algumas, acabei fazendo um portal chamado CoinSchedule, que virou o maior portal de ICOs na época, em 2016, 2017, e aí, mais tarde, eu conheci o Marcos, que é o CEO, né, eu sou um cofundador e CPTO, Produto e Tecnologia, aqui na Parfin, e o Marcos é o CEO. O Marcos, ele vem de um background de banco mesmo, assim, ele trabalhou muitos anos no BTG Pactual. E aí juntos a gente tinha uma visão parecida, né, que nós dois, assim, a gente já tinha comprado e usado Bitcoin, Ethereum antes, bem no começo também, e a gente chegou à conclusão que essa tecnologia de blockchain seria o que iria acabar, assim, sendo os trilhos da finança no futuro. E a gente fez uma aposta nisso, criamos a Parfin, e a Parfin trabalha, isso foi em 2019 já, então são aí alguns anos já trabalhando full time na Parfin, e hoje a gente está aí com cerca de 100 pessoas e tal, e a gente tem dois produtos, um deles é uma plataforma que permite que bancos e instituições financeiras possam oferecer cripto, é tipo um brokerage, assim, para o usuário final deles, e o outro produto é uma blockchain nova feita para instituições financeiras, chamada Rails. Muito bacana, parabéns pela trajetória, acho que marcos bem legais que você acabou comentando. E emendando aí justamente na questão da Parfin, como eu comentei no início do episódio, né, acabaram de receber mais um aporte, né, 10 milhões de dólares, um Series A, né, eu queria que você comentasse com o pessoal como é que foi esse processo. Muitas vezes a gente tem aqui founders, tanto de fintechs quanto startups como um todo assistindo, então também se você quiser comentar essa experiência, dicas, fique à vontade. Foi assim, esse na verdade já é o nosso terceiro ou quarto round, né? A história foi que quando a gente começou a Parfin, foi bem na época da pandemia.
E aí a gente estava assim, pensando em já levantar tipo um pre-seed, né? Mas com a pandemia meio que sumiram, assim, todo mundo tava, ninguém sabia o que estava acontecendo direito. O Marcos até, ele morava na Inglaterra, ele voltou para o Brasil, então foi um período assim meio complexo, né? Mas depois da pandemia, ainda no final de 2020, quer dizer, no meio, vamos dizer assim, não totalmente no final, a gente conseguiu levantar o nosso primeiro, que a gente hoje chama de pre-seed, com a Valor Capital Group, que na época foi assim cerca de $1 milhão. E aí a Valor entrou no nosso cap table, né? E eles assim sempre foram muito úteis, assim, ajudaram bastante a gente. E aí depois disso a gente acabou fazendo mais 2 rounds antes do Series A. A gente levantou mais 5 milhões, 5,6 milhões, e depois mais um round de 15 milhões. E esse de 15 milhões ele foi liderado pela Framework Ventures, que é um VC focado em cripto de São Francisco. E aí agora o que você comentou que foi o Series A, que foi mais recente, são 2 fechamentos, né? O primeiro fechamento foi de $10 milhões, e aí tem um segundo fechamento de $6 milhões que está para fechar aí nesses dias, num total de 16. Então, assim, mas esse segundo round, cada vez que a gente teve um round, aconteceu alguma coisa. É impressionante, porque o timing, cara, é a parte mais importante de praticamente tudo de business, assim, a conclusão que eu chego, né, é timing. Porque várias vezes quando a gente resolveu começar uma captação, era, por exemplo, ou tinha pandemia acontecendo, ou então foi quando quebrou lá o Celsius e o Three Arrow Capital, né, e o mercado de cripto derreteu. E foi bem na época que a gente estava em Nova York e São Francisco para tentar levantar. Cada vez que aconteceu alguma coisa. Esse último round também não foi fácil, porque assim, a mudança você estava com zero interest no passado, então tinha muito dinheiro, tinha dinheiro abundante para investimento, e com o aumento dos juros e tal, ficou mais seco, assim, né, o mercado como um todo, os valuations que antes eram gigantes, agora o pessoal está revisando, então não foi fácil, mas a gente levantou. Então esse Series A liderado pela Parafy Capital, que é um VC de Nova York, também focado em cripto. Isso é uma outra coisa que a gente aprendeu também, né? Assim, que para o nosso setor, pelo menos em cripto, o ideal é você buscar investidores que entendem de cripto, porque os valuations são diferentes, a forma que eles podem ajudar também são diferentes, contatos, tudo, né? Então a gente está bem feliz, assim, porque tem tanto a Framework quanto a Parafy quanto a Valor no cap table. Mas, assim, nenhuma dessas vezes que a gente levantou nunca foi simples. Sempre foi bem complexo, deu muito mais trabalho do que a gente imaginava que ia dar. E foi uma distração gigantesca, assim, do business, porque no fim, você está com os founders ali focados em levantar dinheiro em vez de estar rodando business, né? Realmente, acho que você tocou em alguns pontos muito importantes, né? Primeiro, acho que toda startup está querendo, está olhando, mas é muito desafiador. Os founders estão olhando para isso. Muitas vezes, de repente, com o investidor que você está falando, ele não entende do negócio, do ramo, como você disse. Se a pessoa não entende de cripto, como que ele vai investir nisso? Como que ele vai fazer um valuation correto? Então, acho que são alguns pontos bem importantes que precisam estar bem claros para a startup que está buscando a captação, né? Uhum. E aí, gosto bastante quando lá no seu LinkedIn tem, né, cripto entusiasta. E você já comentou um pouquinho, já teve relação desde lá de ICOs, tudo. Queria agora que você comentasse um pouquinho, lá de 2008 até anos atrás, como que era a sua visão desse mercado cripto, hoje como tá, e quais as suas expectativas para o futuro desse mercado. Quando assim, lá para 2013, quando realmente eu comecei a minerar Bitcoin, era meio que um hobby, assim, na verdade, né? Porque o Bitcoin na época custava $50, e eu montei lá o minerador mais por curiosidade mesmo, e o meu objetivo era só pagar a conta de luz, porque o negócio é um computador que foi ligado direto com umas placas de vídeo na época, né? E consome uma energia, e aqui na Inglaterra, eu já estava aqui, a energia é cara. Então, meu objetivo era simplesmente pagar a energia, e se sobrasse um pouco, seria ótimo. E, cara, assim, a comunidade, digamos assim, né, se você olhasse na mídia, era super negativa em relação a Bitcoin, era uma coisa assim, uma coisa passageira, que não tinha futuro.
todas as instituições e investidores e fundos que, assim, sérios, né, governos, tal, eram contra, diziam que esse negócio nunca dá certo. Então você era meio que rebelde, assim, para gostar do negócio, né? E quando você ia em conferências, né, como por exemplo essa que eu fui, que é a The North American Bitcoin Conference, que foi quando eu conheci o Vitalik, em 2014, eram, assim, você tinha poucas pessoas, era talvez umas 50 pessoas, uma coisa assim, era um negócio bem fundo de quintal mesmo, assim. E todo mundo se encontrava naquele Bitcoin Talk, que era o fórum, era lá onde que estava todo mundo. E aí, à medida que o tempo foi passando, a coisa foi ganhando mais importância. Aí você teve, por exemplo, algumas pessoas que trabalhavam no mercado financeiro olhando e começando a pensar, opa, peraí, talvez isso aqui tenha um futuro, né, assim, mais para 2017, 2018. E aí o SC entrou no meio tipo, deu alguns guidances ali, meio assim, mal feito, digamos, mas pelo menos deu alguns guidance, e os governos começaram a esclarecer também como que paga imposto sobre isso, e teve vários movimentos assim que foram acontecendo, e a comunidade foi crescendo, né? Numa época, assim, 2017, 2018, tinha uma conferência, que eu falei antes, tinha 50 pessoas, agora tinha 5 mil, assim, sabe? Já era uma coisa bem maior. Tinha consensos em Nova York, que ainda era em Nova York, né? Que era uma conferência grande. Mas ainda era meio Wild West, assim. Não tinha regras direito, assim, ninguém sabia direito assim, o que você tinha que fazer para estar compliant, né? Era bem incipiente ainda. E hoje virou uma coisa bem mais aceita, primeiro de tudo, né? Ainda mais agora com o Trump, acho que consolidou de vez, porque ele é bem pró-cripto, né? E os Estados Unidos meio que determina assim a direção em geral que vai tomar o mundo, né? De um jeito ou de outro. Então está muito mais aceito, as instituições todas estão começando a não ter problema em oferecer cripto para os clientes. Você vê, por exemplo, o Revolut, que é um banco que tem aqui, né? Que agora tem até no Brasil também. Eles sempre foram pioneiros em oferecer cripto para os clientes deles, os clientes finais, você podia comprar Bitcoin e tal, e outros, né, Ethereum, todas as outras moedas. Então, assim, hoje é uma coisa muito mais aceita, é levado a sério, tem uma indústria gigantesca, o market cap está assim, gigante também, trilhões de dólares. Então, eu acho que é um momento bom, em geral, e cada vez mais o que eu espero que aconteça é que as pessoas vão acabar usando de um jeito ou de outro sem saber. Por exemplo, stablecoins é um caso de uso agora que está bem prominente, né? Qualquer ideia, quando você manda dólares para fora do Brasil, por exemplo, você está usando o Swift hoje ainda, né? Que é um negócio meio antiquado, é um sistema de mensageria, mas tem que ter banco correspondente lá fora, aí você não sabe direito onde que está o dinheiro, demora para chegar. Com o stablecoin, é um negócio que demora literalmente, assim, 2 segundos, está lá do outro lado, pode demorar um pouco mais para ter as confirmações, mas você vê a transação na hora, e é transparente e tal. Então, assim, tem alguns casos de uso que, à medida que o tempo foi passando, foram sendo identificados, esse sendo um deles, que a gente está bem animado aqui até na Parfim também, porque a gente, com a plataforma, a gente atende esse caso de uso de stablecoin, né? Então, e com a Rails também, o outro produto. Então, assim, são coisas que pode ser que vire uma indústria gigantesca, né? De trilhões de dólares, muito mais do que é hoje até. Muito bom. E até pegando um pouco desse gancho de dois públicos, vamos dizer assim, né? O brasileiro e os ingleses, né? Você que tem essa relação com as duas pontas, você até comentou da Revolut, né? Como que você vê? Você vê que são similares? Tem algum dos ambientes ou dos ecossistemas que tem mais abertura para esse mercado cripto? A Parfim, você vê justamente podendo aproveitar um pouco justamente dessa bagagem que você vive aí na Inglaterra para aplicar para as empresas, para as instituições aqui? Qual que é o seu panorama geral desse aspecto? Assim, a Parfim, ela foi, engraçado isso, ela foi criada aqui na Inglaterra, originalmente a sede foi aqui, né? Ainda tem um pedaço bom que aqui, das mais ou menos 100 pessoas que a gente tem, mais ou menos 10, 15% estão aqui, e tem um pessoal que também está em Portugal, né? E aí tem um pessoal que está no Brasil. Então, assim, tipo, é bem diverso desse ponto de vista, né? Mas, assim, o que eu vejo é que a parte da Parfim que é fora do Brasil, ela tende a ser um pouco mais, assim, com uma visão mais internacional. Então, a gente não é muito focado no mercado inglês, vamos falar assim. A gente é mais focado no mercado global, mais, assim, Europa, Estados Unidos, né? Apesar de que a Ásia hoje também está bombando em relação a cripto, assim, tem muita coisa acontecendo. Tem aquelas conferências Token 2049 que a gente foi, Singapore Fintech Festival, você fica assim, é muita gente, muito stand, muita empresa.
Então a gente tem esse foco assim, fora do Brasil, é mais internacional, e o Brasil, ele é engraçado porque o sistema financeiro brasileiro, ele é meio diferente do resto do mundo, assim, né? E para você poder operar dentro do Brasil bem, você tem que conhecer o sistema profundamente. Você tem muita história assim de empresa estrangeira que tenta entrar no Brasil e não consegue, né? Porque assim você tem que saber, assim, a gente brinca que o Brasil não é para amadores. Então, assim, o fato da gente ser brasileiro e ter um time grande no Brasil, e o Marcos, que é o CEO, está no Brasil, ajuda bastante, né? Então, a gente, no Brasil, qual foi o foco? Foi a gente conquistar alguns clientes-chave, né? Que são bancos grandes, B3, exchange de cripto, e a gente tem sido bem, assim, muito bem sucedido nessa parte. Mas, assim, dentro do âmbito global, o Brasil ele é um mercado limitado, né? Assim, talvez, não sei, 2 a 3% do mercado mundial em relação ao PIB, né? Então, mas para a gente foi muito útil para validar o product market fit. Então, assim, se você consegue atender bem o cliente no Brasil, você provavelmente vai conseguir atender bem fora do Brasil também, porque as complexidades do Brasil tende a ser mais complexo no Brasil, vamos falar assim. Né? Então, a gente sempre encarou essa questão do Brasil como isso, para encontrar o product market fit com um lugar que a gente conhece bem, cliente que a gente gosta, que a gente confia, que gosta da gente, para daí, no segundo momento, ir para fora. Muito bom. E quando a gente fala de cripto também, a gente muitas vezes pega o gancho, não tem como não falar de blockchain, né? E você, como um profissional, um especialista nesse meio de tecnologia, que dica que você daria para o pessoal jovem que está entrando justamente nesse mercado, tanto de tecnologia como geral, de estar entendendo justamente o que é blockchain, como que ela já está presente entre nós, sem muitas vezes as pessoas nem fazerem ideia do que realmente é? Assim, hoje em dia tem muito conteúdo online, assim, que você pode aprender, né? YouTube, enfim, assim, até social media, Twitter, um lugar onde você, à medida que você já entendeu um pouco, assim, da tecnologia e que você quer entender mais o que está acontecendo no dia a dia, no caso de cripto, de blockchain, o lugar que todo mundo se comunica é no X, o antigo Twitter. O pessoal brinca que é o CT, o Crypto Twitter. E tem umas contas ali que o pessoal, se você segue as pessoas certas, você sempre sabe o que está acontecendo, porque eles share se compartilham muita coisa, as notícias tendem a vir primeiro por ali, as empresas que estão construindo, né, em cripto, tipo Ethereum, Arbitrum, Solana, até os core developers de Bitcoin, eles todos estão ali. Então é um lugar, meio que uma comunidadezinha, assim, que você acaba, se você entrar por ali, você acaba sabendo tudo o que está acontecendo, né? Então, para mim, assim, se a pessoa quer entender, está começando agora, quer entender mais de blockchain, primeiro entender um pouco da tecnologia, não ficar só nesse negócio de ganhar dinheiro rápido, porque isso é uma coisa, assim, que eu acho até que é meio negativa, né? Hoje, essas coisas que estão tendo de meme coin e tal, é legal, assim, do ponto de vista de uma brincadeira, como se fosse um cassino, né? Mas se o pessoal tá pensando que vai entrar ali para ganhar dinheiro, assim, dificilmente, porque é muito manipulado e tal. E, assim, eu acho que tem uma confusão de quem está vendo de fora do que é que realmente é blockchain, cripto, vira uma mistura tudo, né? Assim, uma coisa é você falar de Bitcoin, Ethereum, que são projetos bem sérios mesmo, já existem há mais de uma década, já foi provado e comprovado e tudo. Outra coisa é você falar de meme coin, que é uma coisa mais recente, que começou tudo como uma brincadeira, na verdade, e que agora está virando esse negócio gigantesco. Até o Trump lançou uma meme coin, né? Então, para quem já está na indústria, assim como eu, há um tempo, né, eu acho que essa parte de meme coin não é o lugar ideal para alguém entrar, porque vai ter impressão errada do ecossistema como um todo. E a gente defende muito a questão tanto do investidor, de qualquer indivíduo, no final das contas, né, da educação financeira. E quando a gente fala de cripto também, né? Acho que tem um ponto bem legal da Parfin que eu até queria que você comentasse, muito comum as soluções as a service, né? Então, software as a service, banking as a service, e vocês trazem a solução, o conceito de crypto as a service. Queria que você comentasse mais como que funciona, qual que é a ideia. Assim, a gente sempre quis desde o começo ser uma empresa de infraestrutura, a gente não queria oferecer serviços, né? A gente queria oferecer software, né? Produtos de software para que o mercado financeiro pudesse adotar blockchain, essa sempre foi a missão da empresa. Então, um dos produtos que a gente tem, que a gente hoje chama de plataforma, mas também pode chamar de Crypto as a Service, que é esse produto, que é o seguinte,
Se você, por exemplo, é um banco e você quer oferecer cripto para os seus clientes, para eles poderem comprar e vender, parece simples, né? Parece que é só conectar uma exchange e tal, mas que na verdade você precisa pegar a liquidez, porque dependendo do tamanho do banco, tem banco aí no Brasil que tem 50, 100 milhões de clientes. Então, se muita gente resolve comprar ou vender Bitcoin no mesmo tempo, pode não ter, eu estou falando Bitcoin querendo dizer assim, Bitcoin, Ethereum, cripto como um todo, tá? Pode ser que não tenha suficiente dentro do país, e aí você tem que comprar lá fora. Só que quando você comprar lá fora, você tem que fazer um câmbio, você tem que registrar IN 1888 com a Receita Federal, e você tem que fazer custódia desse ativo. Então, assim, tem várias coisas que tem que acontecer por trás dos panos, assim, né, por baixo do capô do carro, que para o cliente final ele só apertou um botão e comprou alguma coisa ali, comprou um Bitcoin, um Ethereum, uma Solana, mas por trás tem toda essa máquina que está rolando para fazer isso acontecer, e o que o Crypto as a Service da Parfin é essa máquina que faz tudo acontecer, e o que a gente tem de diferente é que a gente faz tudo end-to-end. Então, assim, se você não compra da Parfin, você tem que se preocupar com um provedor para fazer a parte de brokerage. Aí ele só aceita vir de uma única fonte, as moedas, que é uma exchange que vai cobrar um FII gigantesco. Aí você tem que se preocupar com a custódia, tem que contratar um outro fornecedor para dar custódia, aí você tem que se preocupar em integrar os dois. É assim, é uma jornada. O que a gente oferece a gente consegue fazer muito mais rápido, porque a gente já tem tudo isso integrado, funcionando end-to-end. E por isso que assim, a gente tem conseguido um market share muito bom na América Latina, no Brasil principalmente. Muito bom. Partindo por uma parte já que eu acho que muita gente, fintechs que nos acompanham, profissionais do mercado financeiro, têm um interesse agora, né? Pô, gostaram da Parfin, das soluções, querem saber mais como contratar, contatos, redes sociais, como que eles podem ter esse acesso até vocês? O melhor jeito, assim, hoje na Parfin a gente tem dois produtos, como eu falei, tem o Crypto as a Service, a plataforma, e tem esse outro produto chamado Rails, que é essa blockchain nova, tá? Que inclusive vai ter um token e tal. Então, assim, quem quiser aprender mais pode entrar ou no site da Parfin, que é parfin.io, ou no site da Rails, que é rails.com, só que é Rails, é RAYLS.com. E a gente tem também presença forte tanto no LinkedIn, que tende a ser mais em português, tá? Tem a Parfin no LinkedIn, e tem também o X, óbvio, né? Então tem a Parfin no X e tem a Rails no X. A Rails é Rails Lab e a Parfin é Parfin.io. Então, qualquer um desses canais vai ter gente monitorando, se quiser falar com a gente, pode chamar. Até no site também dá para mandar e-mail, via formulário, é fácil de chegar na gente. Muito bom, a gente vai deixar na descrição os dois links, aí o pessoal pode justamente fazer esse acesso, terminando aqui o episódio. E antes da gente terminar, queria ouvir um pouquinho a expectativa que você tem via Parfin para esse ano de 2025, tanto com essa rodada que vocês participaram, também expectativas para esse mercado cripto, para fintechização. Então, o que vocês esperam para essa jornada desse ano? Não, eu acho que assim, em geral, todo mundo que trabalha nesse mercado está muito animado por conta de tudo que está acontecendo, principalmente nos Estados Unidos. Porque, historicamente, o que aconteceu foi que existia uma resistência, principalmente dos Estados Unidos, mas que isso acabava passando para o resto do mundo todo, né? Porque não tem jeito, esse mercado financeiro é todo interconectado. Com as agências regulatórias dos Estados Unidos tentando bloquear o crescimento de cripto, principalmente o SEC, né, o Securities Exchange Commission, até como se fosse a CVM do Brasil. E eles estavam indo atrás de alguns projetos e processando os projetos, tentando realmente dificultar. E com a entrada agora do Trump, o que ele fez, ele mudou a direção assim, não só do SEC, mas de outras agências regulatórias também, e o principal é que ele deu uma instrução para que eles criem regras claras. Não tinha regras claras antes. Você era uma empresa de cripto, você não sabia direito o que você tinha que fazer para cumprir as regras, porque as regras não eram claras. E agora, tendo regras claras e você podendo ser compliant, né, isso vai fazer uma diferença gigante. Então a gente imagina, a expectativa é que o mercado vai crescer muito, assim, agora em 2025. A gente, dentro da Parfin, tem esse projeto da Rails, que é uma coisa grande que a gente está fazendo, vai ter token, é um blockchain, tem uma parte que é uma blockchain pública, a gente anunciou uma parceria com a Arbitrum, que é um dos principais provedores de tecnologia de blockchain. Enfim, a gente está super animado, assim, estamos crescendo, contratando gente, né, com os recursos que entraram. Então, assim, 2025 promete, a gente está bem animado.
Muito bom. Inclusive, a gente fica de portas abertas aqui, caso vocês queiram trazer novidades, fazer um novo papo, um post no blog, que realmente a gente também acha que 2025 tem tudo para ser um ano muito bacana para esse mercado de fintechs como um todo, né? Muito bom, Alex. Mais uma vez, eu agradeço aí, foi um prazer enorme esse bate-papo com você. Vou deixar os links para o pessoal justamente continuar, entender um pouquinho mais sobre o Parfin, de repente ver se a solução encaixa com cada startup que nos acompanha. E desejo muito sucesso aí, para mais e mais sucesso, né, para vocês nesse ano de 2025, viu? Obrigado, Vitor, um prazer. Obrigado para todo mundo aí por ouvir. Show de bola. Bom, pessoal, finalizando aqui então mais um episódio, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e mais do que isso, copiar o link desse episódio, seja no YouTube, seja no Spotify, e compartilhar com a sua rede, porque vocês viram, o Alex é um grande, não só entusiasta, mas especialista nesse mercado cripto. Com isso, então, a gente fecha esse episódio, nos vemos no próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.